A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma edição da EBD na Web. Querido professor, querida professora, é uma oportunidade que temos de estar crescendo no conhecimento e no saber. E nesta feita iremos tratar da 7ª lição dos jovens desse segundo trimestre de 2022, onde teremos o personagem do rei Nabucodonosor, o maior dos reis da Babilônia. Um homem que cedeu à tentação do orgulho, da soberba. E vamos ver, na experiência deste homem, deste monarca, saber como Deus o honrou. Vamos mostrar os avisos que Deus mandou para ele para que ele pudesse abandonar o orgulho, a soberba, a altivez. E vamos concluir esta lição de número 7, apontando o preço do orgulho. Então esta lição tem como tema Construindo tudo para a minha glória. É o que vai resumir em um dos momentos do governo deste monarca, quando o mesmo não resistiu à tentação e cedeu o seu coração plenamente ao orgulho. A temática principal desta lição está no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, que diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Esse é o nosso textuário, baseado no livro de Isaías, e iremos desfrutar durante uma leitura semanal no livro do profeta Daniel. Você lendo o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o 16, você vai precisar ler esses capítulos para poder entender o que é que ocorre no governo deste que é considerado um dos maiores reis que a Babilônia já teve em sua história. O resumo da lição é que tudo o que conseguimos realizar tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que alcançamos, tudo o que conquistamos, tudo o que ganhamos, entendemos à luz das Escrituras, vem da vontade absoluta, soberana do Senhor. Eu aconselho aos irmãos que puderem fazer uso de um quadro para poder elaborar segundo a orientação pedagógica que é nos orientada, você apontar os pontos fortes deste rei, apontar os pontos fracos e a lição que precisamos aprender com este homem, pois ele não teve apenas erros, ele teve muitos acertos. E através do estudo deste rei, a gente vai entender o que é que faltou em seu reinado para que ele pudesse não ter cedido à tentação do orgulho, que é o que iremos tratar nessa lição 7, a tentação do orgulho. A lição ela vai se dividir em 3 partes, onde a primeira parte vai trazer para nós um homem que se tornou grande, um homem a quem Deus honrou. Nabucodonosor vai ser, entre tantos reis da própria Babilônia ou de nações vizinhas, ele vai ser um rei que teve um destaque, ele vai ser conhecido como um construtor de cidades. Ele tinha uma administração muito elogiável para a sua época. E ele vai se tornar um grande rei. A gente tem o conhecimento que ele conseguiu construir, por ser um estrategista, um administrador nato. Ele conseguiu construir grandes construções. Grandes construções ele trouxe ali para a Babilônia. Uma das obras que se destaca dele é justamente uma rua suspensa que ele construiu durante o seu reinado,
para que se passasse a procissão do Deus que eles adoravam, ao Deus Marduk. Ele fez uma rua suspensa. Para a sua época era uma coisa extraordinária, uma coisa que não era de feitio para qualquer nação. Tinha que ter uma nação muito bem estruturada, que dominasse bem a engenharia para conquistar e conseguir fazer uma ponte suspensa. E ele desempenhou essa ponte suspensa justamente para a procissão ao deus Marduk. A ele também é atribuído uma das maravilhas do mundo antigo, a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Uma grande obra também que marcou o seu reinado. Então ele foi um homem a qual teve um engrandecimento, uma honraria muito grande da parte de Deus. Deus o honrou soberanamente, mesmo ele sendo um Deus pagão, mas o seu intelecto, a sua inteligência, a sua dedicação, o seu estudo fez com que ele conseguisse grandes feitos. Mas ele vai ser acometido pela tentação do orgulho. E é justamente esse orgulho que vai causar a sua ruína. Mas ele ainda encontra misericórdia da parte de Deus. E isso faz com que ele consiga voltar ao caminho e trilhar novamente o caminho certo. Então, o primeiro tópico, ele vai descrever um homem a qual Deus honrou. E no meio dessas honras, o seu coração começa a ser visitado pelo orgulho, pela soberba. E a gente precisa destacar um ponto importante. Você precisa, querido professor, explicar isso para os seus alunos, que Deus, ele abomina o orgulho. E por isso, ele nos dá diversas advertências em sua palavra, a fim de que não venhamos a pecar como Nabucodonosor. Você abrindo sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, e o versículo de número 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Você pode iniciar esse primeiro tópico para com seus alunos com um questionamento. O que seria altivez? O que seria altivez? Você vai encontrar diversas definições para altivez, onde você vai orientar o seu aluno a explicar que altivez tem tudo a ver com orgulho, é o sinônimo de arrogância, é o sinônimo de soberba. E esta arrogância, esta soberba, Deus, ele abomina. Foi o que o coração de Nabucodonosor começou a ser visitado por esses sentimentos de soberba, de arrogância. E Deus abomina isso. Então, antes de Deus ele trazer uma sentença, Deus ele dá advertências. E esse primeiro tópico vai nos falar justamente dessas advertências que o Senhor deu a Nabucodonosor. E o interessante pontuar é que este rei Nabucodonosor, ele não era um rei que adorava a Deus. Era um rei pagão, adorava as postes ídolos. Eu falei para você que ele construiu uma rua suspensa para a adoração de um Deus a qual eles adoravam, Deus Marduk. É importante você detalhar, procurar a importância desse rei Marduk, qual a área que ele simbolizava para os babilônicos, para você trazer esse conhecimento para os seus alunos. Então, o primeiro aviso que Deus dá a Nabucodonosor, quando ele começa a construção, começa a aumentar, começa a ser honrado por Deus, é através de um sonho. Deus dá o primeiro aviso a ele através de um sonho. O segundo aviso que Deus dá é justamente através de uma estátua. Observe, era um Deus pagão que não reconhecia a Deus como o verdadeiro Deus, adorava a outros deuses, mas mesmo assim Deus dá advertência. Isso nós vemos como um ato de misericórdia.
Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não amou apenas a Israel, ele amou ao mundo, a todas as nações. Então, esses atos de misericórdia de Deus, esses avisos, a gente não vai ver apenas para o povo escolhido. A gente vai ver que Deus, durante a história, ele sempre procurou dar alertas, dar advertências, para fazer com que aquela nação, aquele povo, pudesse se chegasse para Deus. Então, esse primeiro tópico dessa lição 7, ela vai nos mostrar que foi um homem que se tornou grande, mas quando Deus vê a sua ascensão, Deus começa agora a lhe dar avisos. Mas o seu coração já estava começando a abrir as portas para o orgulho, para a soberba. Ele agora estava se achando um semideus, estava se achando um ser auto-independente. Então a gente vai ver na leitura do livro do profeta Daniel, Deus dando o primeiro aviso do sonho a ele, Deus dando a questão da estátua, Deus repreendendo a ele acerca dessas projeções que ele estava arquitetando, como uma maneira de Deus alertá-lo. Cuidado, Nabucodonosor, tu estás trilhando caminhos que, se tu permaneceres nesse caminho, o teu final não vai ser muito bom. Então, para você poder mostrar para seus alunos a questão da grandeza de Nabucodonosor, você precisa estudar história, precisa entrar na questão da Babilônia, a questão cultural, a questão política, a questão moral e a questão social. Você fazendo o levantamento dessa cultura babilônica, você vai poder passar para os alunos a grandeza que este homem, que este rei alcançou. E por que ele vai receber o título de um dos maiores reis que a Babilônia já teve? O porquê de ele ser um dos governantes estrangeiros a qual Deus se utilizou para seus propósitos. Então é necessário você entrar na cultura babilônica para você ter um conhecimento para notificar acerca da imensidão, da grandeza, da honra que Deus concedeu a este homem. O segundo tópico, ele vai trazer para nós sobre o terceiro aviso que o Senhor dá a Nabucodonosor. Este aviso o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho interpretado por Daniel, onde uma árvore muito grande crescia de uma forma forte até chegar ao céu. Então você vai estudar essa terceira visão. Você precisa estar situado do primeiro aviso, que fala do primeiro sonho que Nabucodonosor tem. Você precisa estar entendido do segundo aviso, a importância da estátua, os detalhes da estátua. É interessante você explicar cada componente da estátua para poder ter uma melhor assimilação dos jovens. E o terceiro aviso, que entra no segundo tópico, acerca desta árvore, a qual Daniel vai interpretar mais esse sonho e vai dizer: olha, Nabucodonosor, essa árvore é tu, que estás crescendo, estás de uma forma desorganizada, e vai trazer toda a explicação daquele sonho. Então, no segundo tópico, ele fala do terceiro aviso, que também é um sonho, e ele fala da revelação daquele sonho. E nesta revelação, a gente vê mais uma vez Deus, ele trazendo uma advertência para Nabucodonosor. Uma advertência que visava abrir os olhos e fazer com que ele abandonasse o orgulho, deixasse a soberba. E nesta interpretação, Deus mostra para ele, usando o profeta Daniel: olha, tudo isso que tu tens, toda esta honra, todo esse poder, todo esse crescimento que teve no reino da Babilônia, isso aí não foi obra meramente da tua inteligência, do teu esforço, da tua estratégia, dos teus planos, mas sim foi a misericórdia de Deus que escolheu a você para galgar dessas riquezas. Então, é dado um aviso, é dado o segundo aviso, mas o orgulho, essa tentação chamada orgulho, soberba, já havia compenetrado o coração do rei Nabucodonosor.
O terceiro ponto é que Daniel registra que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, que é o terceiro aviso, ele teve o seu cumprimento, o rei estava caminhando no palácio. Veja como, a que nível chega o orgulho de Nabucodonosor. E ele está caminhando, está registrado em Daniel, capítulo de número 4, aonde ele estava caminhando, aí ele fala assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Olha aí, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Mas imaginou? Você no seu trono, tantas coisas para se fazer, tantas coisas para você ser agradecida a Deus, contemplar a grandeza de Deus, tantas coisas boas para se fazer, para se pensar. Aí você parar e glorificar a si mesmo. Foi o que Nabucodonosor fez. Essa grandeza que eu edifiquei com a força do meu poder para a glória da minha magnificência. Ele não estava nem atribuindo a obra, a glória para os deuses que ele servia. Estava glorificando a si mesmo. Ele está dizendo, eu sou poderoso, eu que fiz isso. Com o meu poder, eu edifiquei a casa real, com a minha inteligência. Porque, de fato, a glória alcançada por Nabucodonosor na Babilônia foi algo memorável. Sendo que tudo isso aconteceu pela vontade permissiva do Senhor. Precisamos vencer o orgulho. Precisamos vencer essa tentação. Será que existe conexão entre injustiça e orgulho? Então, o segundo ponto, o segundo tópico dessa lição, vai nos mostrar isso. Que Deus, ele advertiu a Nabucodonosor, ele orientou a Nabucodonosor. Ele falou, tudo isso que você tem não é obra sua. Precisamos aprender que a glória é única, exclusiva de Deus. Deus, ele não dá a sua glória a homem nenhum. Embora muitos achassem Nabucodonosor um rei poderoso e até mesmo divino, Deus mostrou que ele era um homem comum. Então, o segundo tópico dessa lição vai nos mostrar que Deus, em todo momento, antes de lançar sobre ele a sentença, Deus o advertiu. Deus o avisou. Deus o mostrou por inúmeras oportunidades que tudo aquilo que ele tinha era Deus que tinha lhe dado. Então, quando chegamos no terceiro tópico, vai nos trazer a consequência de, mais uma vez, de um personagem que não ouviu a voz de Deus. O preço do orgulho. Aonde nós veremos o julgamento divino. Diz a narrativa bíblica, no capítulo 4 de Daniel, no versículo 31, que o rei, ele sequer terminou o que estava dizendo, glorificando a si mesmo. Naquele momento, o rei foi julgado. Daniel 4:31 fala que passou de ti o reino. O julgamento foi imediato, foi divino. Foi um juízo de Deus. Deus estava sentenciando Nabucodonosor ao pecado do orgulho, da soberba, coisa que Deus abomina. Então agora você imagine, o homem que exercia todo o poder da Babilônia agora se encontrava sem intelecto e sem a sua glória real. Um homem que, ao invés de comer sobre pratos do palácio, banquetes, dormindo numa cama muito confortável, agora estava comendo com os bois, como os bois, comendo ervas, vivendo ao relento, como um animal. Sua presença, que com certeza, mediante a riqueza que ele tinha, era gloriosa, agora se converteu a um animal, a uma aparência de uma pessoa sem beleza. Segundo ponto do terceiro tópico vai falar que nada é para a nossa glória.
Nabucodonosor ele não ouviu as orientações divinas. Nabucodonosor ele entendeu as duras penas que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Nabucodonosor ele foi um excelente administrador, mas ele precisava aprender que a glória era somente para Deus. Ele alcançou muitas vitórias em pelejas, em guerras. Ele alcançou muitas conquistas, mas ele precisava saber que a glória era unicamente de Deus. E Deus traz o seu julgamento divino de uma forma imediata na sua vida, e tudo isso já havia sido predita em sonhos. Nos avisos que Deus dá a ele, no primeiro, no segundo, no terceiro, Deus já havia dito a ele: se tu não abandonares o orgulho, a soberba, vai ser julgado pelo Senhor. Foi o que aconteceu. A soberba já tomava conta do seu coração e ele vai desenvolver um sintoma clínico chamado de licantropia. Licantropia clínica. Foi o estado que Nabucodonosor enfrentou. É uma doença mental, a licantropia clínica, em que o doente se julga transformado em um lobo. Não é? A gente ouve muitas histórias aí, muita ficção, lobisomem e tal, tudo ficção, mas a licantropia é uma doença mental, existe, comprovada cientificamente. É quando o paciente relata em um instante de lucidez ou relembrando momentos anteriormente vivos que algumas vezes já se sentiu ou se sente como um animal. É um comportamento que lembra ao de um animal, como rosnar, como rastejar. É o que a Bíblia descreve, que ele passou a andar em 4 patas. Os seus pelos cresceram de forma desordenada e ele passou a comer, literalmente, capim. E tudo isso havia sido predito pelo profeta Daniel, e um dos sonhos que ele teve dizendo: olha, se tu não abandonares, não reconheceres que essa glória, que essa honra, que essa grandeza vem de Deus, o Senhor lhe trará julgamento sobre a tua vida. Então ele teve a sentenciada pelo próprio Deus, a qual já havia o advertido por inúmeras vezes, para ele entender que Deus é acima de todas as coisas. Será que você tem reconhecido a Deus em todos os seus caminhos? Então, querido professor, é recomendado que você aplique esse saber. Eu trouxe aqui um conhecimento científico acerca da doença que Nabucodonosor desenvolveu. É importante você pesquisar um pouco sobre isso para trazer uma explicação científica sobre a doença que acometeu a Nabucodonosor. E o terceiro ponto do terceiro tópico, ele fala também que Deus teve misericórdia. Deus estendeu sua misericórdia ao monarca, fazendo que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. Deus já havia dito que seria 7 tempos. Se ele não se arrependesse, se ele não abandonasse o caminho da soberba, ele iria passar um determinado tempo sendo moldado por Deus. A gente vê isso no capítulo 4, no versículo 33 ao 37. Você vai ver que após ele passar por esse estágio, podemos dizer, de demência, o rei, o poderoso Nabucodonosor, conquistador, construtor, agora estava em um estágio totalmente de demência. Passar a viver ao desabrigo, em uma área onde a temperatura variava de 50 graus positivos no verão, abaixo de 0 no inverno. Veja em que estágio este rei chegou, simplesmente por não abandonar a soberba, abandonar o orgulho e a arrogância. Então esse personagem bíblico, este rei da Babilônia, ele vai ser um exemplo de alguém que cedeu à tentação do orgulho. Mas, durante o tratar de Deus com ele, ele alcançou misericórdia. A gente vai ver que, após ele passar por todo esse processo, que teve um tempo, teve um tempo já determinado pelo Senhor,
Quando ele passa por esses 7 tempos, ele volta, primeiro, glorificando a Deus. Alguém que negou a grandeza de Deus, assim que ele passa por esse processo, a primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus. A segunda coisa, ele passa a honrar a Deus como o Rei Supremo do Universo. Capítulo 4, está na sua Bíblia aí, no versículo 37, olha o que ele diz. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Alguém que não queria, alguém que se autopromoveu dizendo, eu que fiz isso, eu que tenho poder, eu que construí. Ele agora fala, não, eu glorifico ao Rei do céu, é Ele quem fez, é Ele quem tem, é Ele quem pode. Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Palavras do próprio Nabucodonosor. Ele, após aquele processo, ele glorifica a Deus, honra a Deus como Deus supremo, expressa sua total dependência da vontade de Deus e reconhece que tudo que Deus faz é correto. Aí ele fala, e ele é capaz até de humilhar aos que andam na soberba. Olha aí, um rei que alcançou a misericórdia, começou bem, no meio do caminho se embaraçou, abriu portas para o orgulho, para a soberba, para a altivez, para a arrogância, mas que assim que acabou o processo de Deus na vida dele, ele alcançou misericórdia, porque ele mudou. Ele tinha errado, mas agora, através desse processo humilhante, ele levanta, erguendo um louvor a Deus. Então é importante você pontuar, querido professor, essa lição que aprendemos com Nabucodonosor. O preço do orgulho. Você começa explicando a sua grandeza, se aprofunde na cultura babilônica. Depois, você se aprofunde nos avisos que o Senhor deu para Nabucodonosor, através dos sonhos, através da estátua erguida. E, por final, você encerra a lição apresentando a ele o que foi que acarretou na sua vida por conta da sua desobediência em não reconhecer Deus acima de todas as coisas. Então, uma lição muito importante que vai nos mostrar os pontos fortes deste rei, vai nos mostrar as suas fraquezas e as lições que podemos tirar quando nos humilhamos diante da potente mão de Deus. Nabucodonosor alcançou misericórdia porque no meio de toda essa trajetória que ele teve a humildade em reconhecer que Deus é acima dele e de todas as coisas. Ele reconheceu a Deus como Criador. Então se aprofunde na cultura, se aprofunde nos avisos de Deus que são dados em sonhos e estátua, se aprofunde na doença que é desenvolvida em Nabucodonosor, na doença científica chamada de licantropia. Procure, pesquise, para você poder ter argumentos para melhor definir o que houve com Nabucodonosor, não é? Que não foi uma coisa do além da natureza, mas sim foi uma ação de Deus na vida daquele rei para mostrar a ele que ele não era nada. Então Deus precisou tirar ele do trono, precisou fazer ele entrar num estado de demência, não é? E ele começar a realmente agir como um animal, para poder, quando ele passasse o tempo determinado por Deus, ele se erguer como homem de novo, mas agora se erguer de uma forma totalmente transformada. Vale ressaltar que era um rei pagão, não é? Um rei de uma outra nação, com outros costumes, mas que o Senhor, a Bíblia vai registrar para nós, exemplo desse personagem, deste rei, como alguém que cedeu ao pecado da tentação, do orgulho,
mas que pagou um alto preço por isso, mas que alcançou misericórdia. Amém? Então, que os irmãos possam estar se dedicando a esses detalhes que elaboramos nessa oportunidade, e que você possa ter uma ótima aula com seu aluno, baseando neles no caminho da orientação da palavra a vencer as tentações. Deus abençoe, em nome de Jesus, até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.